Ô Marco, obrigado por você ter aceitado essa carona aqui. É raro você estar no Brasil, mas dessa vez aqui deu certo, né? Eu que sou o caronista, eu que tenho que agradecer, né? Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Sempre é um prazer estar trocando ideias com você, né, Guilherme? Imagina, vamos trocar uma ideia, porque o mercado tá quente, o mercado tá indo para tudo quanto é lado que a gente menos imagina, né? E você é um cara especial, porque você tem a tua empresa, Stefanini, ela tá fazendo 30 anos nesse ano aqui, se eu não me engano, né? 31, fez o ano passado 30, né? Como é que surgiu a Stefanini? Como é que veio na tua cabeça a Stefanini? Eu sempre sonhei em ter negócio próprio, eu acho, né? Quando eu terminei a universidade, eu fui trabalhar como analista de sistemas, trabalhei no Bradesco, trabalhei na Engesa. Sim. Mas sempre pensei em ter um negócio próprio, né? Tá. E aí surgiu, depois de uns anos trabalhando na área de TI, eu já tinha feito algumas coisas, fazia alguns bicos, né? De sistemas na área de microinformática para algumas empresas à noite, pensava em algumas outras áreas, mas o que viabilizou mesmo foi a parte de treinamento. Eu já tinha uma experiência muito grande em dar aulas, treinamento, escolas, e na época tinha um boom em 86, 87, 88, até 90, das empresas terem que reciclarem, treinarem os seus profissionais em tecnologia. Então havia um certo boom que as empresas na época que compravam treinamento. Sim. E aí as empresas de treinamento estavam, vamos dizer assim, crescendo. Então precisavam de instrutores com experiência didática, profissional, e aí foi a minha oportunidade de ser um subcontratado de várias dessas organizações. E depois, ao longo do tempo, o caminho natural foi na verdade, eu em paralelo montar a própria Stefanini e oferecer consultoria e treinamento nos primeiros anos da Stefanini, né? Nos 3 primeiros anos, vamos chamar assim. Sim. Até 90. Isso. Aí em 90 veio a crise do Collor, né? Que foi arrebatadora. Sim. E treinamento tem uma característica interessante, ele é de margem alta quando você tem volume, a margem é muito boa, muito melhor que serviço contínuo. Sim. Mas é um serviço é uma área de menor volume e muito sazonal. E com crise a primeira coisa que se corta é treinamento. Então a gente percebeu isso depois de alguns anos e a gente começou já em 89, 90 a trabalhar fortemente com serviços, que seria a atividade de outsourcing, né? Aí a gente começou em 92, 93, 94, nós fomos criando esses serviços de outsourcing, né? Desde fábrica de software, outsourcing de sustentação, de aplicações, sim, toda a parte de ITO, né? De Service Desk, End User Support, e foi criando esses serviços. Né? Já demandava, né? E na verdade esses serviços, eles tiveram uma demanda, lembra-se que na década de 90 as empresas eram muito internalizadas, né? Então esse mercado de outsourcing, esse mercado de externalização, ele cresceu muito na década de 90 e no início da década de 2000, né? Sim. Teve um boom forte, isso ajudou bastante. Nunca foi um lugar um setor de margens altas, mas era um setor de crescimento. Volume, né? De volume. E a Stefanini sempre conseguiu crescer muito mais que o mercado, né? Então a gente foi crescendo bastante. Agora, nos últimos anos, o mercado está mudando, né? Com toda essa revolução digital e tudo mais, dentro do modelo de você ter muito mais eficiência, de você ter desintermediação, novos modelos de negócio. Então, no nosso negócio, a nossa indústria está sendo bastante atingida, né? Ou seja, você cada vez faz mais por menos, sim, né? E é um pouco, no mesmo caminho que a mídia, né, que você sim, conhece bem, já passou. Exatamente. Já foi. Então, esse é o modelo. Então, essa é a nossa história, rapidamente vamos chamar, na área tradicional, né? O que a gente vem fazendo nos últimos 6 anos? A gente vem realmente se transformando numa empresa, saindo de uma empresa de serviços de IT para uma empresa de tecnologia, de soluções digitais, né? Hoje você está em 41 países, né? Isso, nós estamos em 41 países. Como é que você visualizou isso? Quer dizer, como é que você falou, eu tenho que ir para fora se eu quiser continuar crescendo?
Aí é um movimento em paralelo, né? Eu acho que a questão da internacionalização foi uma combinação de fatores. Do ponto de vista, vamos chamar de fatores racionais, primeiro, a mão de obra do Brasil é boa. Sim. Então, são profissionais muito qualificados, eles são muito mais multidisciplinares, né? Então eles conhecem o negócio, conhecem a tecnologia, então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, uma situação óbvia, né? O mercado mundial é muito maior que o Brasil, então sim, acho que tem muitas oportunidades fora. Apesar de o Brasil ser um grande país, tem oportunidades fora, né? Terceiro, é uma forma de você também aprender, conviver com outras culturas, conviver com outros ambientes e a gente poder evoluir. E o quarto e último ponto também tem um lado pessoal, vamos chamar assim, mais emocional, que eu adoro viajar, então é uma forma de combinar as coisas, né? Agora, você pensou em algum momento em diluir o risco se internacionalizando ou não? Sim, na verdade como eu, né, o pessoal brinca que eu sou o filho da crise, como a gente nasceu na crise, né, Guido? Então a gente sempre tem aquilo na cabeça, né? Aquilo lá ficou, vamos dizer assim, entrou no nosso DNA, né? Então, por exemplo, ser mais resiliente é outra característica também, não é? Ser flexível, enxergar o meio copo cheio, são todas características claramente de quem veio de crise. Mas a questão de diluir o risco também, né? Então, qual que é a nossa ideia, né? Nossa ideia sempre foi procurar diluir mais de uma atividade dentro do setor, né? Segundo, trabalhar em diferentes segmentos econômicos. A gente trabalha banco, tem algumas empresas muito focadas só em banco, a gente trabalha mais diversificado. E por último, que eu acho que é o principal, é o que a gente chama de trabalhar em várias cestas de moedas, né? Então, não só pela desvalorização, valorização das moedas, mas principalmente pelo crescimento ou redução, né, de atividade econômica nos países. Então, de certa maneira, você vai equilibrando os pratos, né? Então, isso sempre foi uma cara nossa. Obviamente, quando você faz gestão de uma empresa assim, a tua complexidade sempre é maior. Muito maior. Esse é o preço que você paga. Exatamente. Agora, você tem na Europa, você é forte na Europa, né? O teu hub lá é a Romênia, se não me engano? Isso, na Europa a gente tem uma sede, uma foto da Europa, nossa sede é em Bruxelas, na Bélgica. Nós temos subsidiárias em 20 países. Sim. Sempre operamos, até pela aquisição que nós fazemos, sempre a gente operou como um bloco. Isso é fantástico. Não era um país que depois eu tive que juntar, ela já operava como um bloco. Sim. Então isso é ótimo, né, para a Europa. Eu consigo trabalhar com muitos países e ter um custo administrativo de gestão relativamente baixo por tanta complexidade de países. E do ponto de vista, então, de mercado, de vendas, né, onde está o principal nosso é Alemanha, Suíça, França, Países Baixos e Inglaterra. Esses são os países. Eu já ouvi alguma coisa de Romênia. Então, o Romênia, na verdade, é onde está o delivery. Ah, tá. Então, se você avaliar hoje, quase 70% dos funcionários, né, 65% dos funcionários, 2/3, estão praticamente na Romênia, né? São mais ou menos 2.000 pessoas, do total de mais de 3.000 pessoas que nós temos na Europa. 2.000 estão na Romênia, mais ou menos uns 300, quase 300 na Polônia e mais de 100 na Moldova. Então, somando esses três, dá 2.400, 2.500 pessoas. O grupo todo está com quantas pessoas? Né? Hoje a gente está em 24, acho que 25.000 pessoas. 25.000 pessoas. A Europa tem 3.000, né? Então, e a Europa tem um ritmo interessante, ela tem uma cadência, crescimento bem sustentável. Nos últimos 5 anos a gente cresceu todos os anos a uma taxa quase todos os anos em 2 dígitos, variando aí de 10 a 16% todos os últimos 5 anos, né? É mesmo, Então vem um ritmo bom. E é um mercado mais maduro, né? Então a gente sempre tem que ocupar espaço, comer espaço dos outros. E também é um mercado que, obviamente, dentro do modelo digital também, ele vem, vamos supor, o tradicional vem, de certa maneira, não vem crescendo pelo menos, provavelmente encolhendo, mas pelo menos não crescendo.
E como é que uma empresa brasileira é recebida na Europa, por exemplo? Serviço de TI, como é que eles recebem isso? Eles não estranham, eles falam... Na verdade é assim, primeiro a gente se posiciona como uma empresa global com sede no Brasil, que é o verdadeiro. É o verdadeiro. Porque diferente de uma empresa indiana, que 90%, 95% do delivery dela é na Índia, o nosso delivery é espalhado. Sim. Então realmente a gente tem uma atuação de vendas global e um delivery global, né? Tá. Mas claro que a sede é no Brasil e a gente tem orgulho disso também e não vai esconder isso de maneira alguma. Então quando as pessoas começam a avaliar mais a empresa, acaba, eu acho que na cabeça deles, nunca me falaram isso, mas eu acho que, tipo, quem é esse exótico aí, né? Exatamente. A gente é o único player da América Latina, não é só Brasil, que é um player global. Então, às vezes você está competindo, dependendo do bid, às vezes é um bid mais local e tal, mas esses bids globais, que são uma boa parte, principalmente na Europa e Estados Unidos, você, obviamente, a gente concorre, obviamente, com empresas europeias, americanas e indianas e tal. Agora, latino-americano é muito exótico, né? Agora, eles não têm nada contra o Brasil. Na verdade, eu diria que o brasileiro, assim, o Brasil tem, assim, o povo é muito bem visto. É difícil alguém não gostar de brasileiro. Exatamente. É muito legal isso, isso é bonito. Do ponto de vista de business, é um país que eu chamo neutro. O cara não tem bronca do país, ele não é contra, mas também a gente não traz nenhum valor. Sim. Então eu sempre falo, quando uma empresa, por exemplo, vem da Alemanha, ter o sobrenome alemão, significa já qualidade, ele já carrega um peso positivo. Uma pressão positiva. Uma empresa de publicidade inglesa, né? Sim. Uma empresa de design italiano e assim por diante. Você brasileiro, esse sobrenome não existe, né? Não. Então você tem que se construir sem sobrenome, né? E o teu nome, queira ou não queira, é universal, né? Stefanini. É interessante, a gente língua, foi, né? é isso que foi, porque é um nome italiano, né? Exatamente. E italiano é um nome que a imigração italiana, ela foi muito forte nas Américas, principalmente nos Estados Unidos. Exatamente. E é interessante como às vezes eu vou numa recepcionista nos Estados Unidos, ela escreve Stefanini com S mudo, ou seja, você percebe que não é algo muito estranho. É mais difícil pronunciar certamente um sobrenome alemão ou polonês do que um italiano. Então, né, é a língua latina, então de certa maneira ajudou, né? E o conceito de usar o próprio nome é o mesmo conceito das auditorias, né? Sim. É uma forma de você no início mostrar que é o teu nome, a credibilidade que você está pondo, né? Exatamente. Esse foi o critério. Né? Mas é isso mesmo. Agora, você falou Estados Unidos. Como é que é Estados Unidos no negócio global? Os Estados Unidos certamente é o grande goal, né? O grande target de qualquer empresa que quer ser global, né? Os Estados Unidos hoje, para nós, ele tem uma importância muito grande. Ele é a maior operação internacional nossa de longe, né? Sozinho como país ele representa muito. E representa ainda, o mais importante, representa muito do potencial de crescimento, né? Então, eu assim, claro, é um país super competitivo, mas eu não diria que o Brasil não é. Eu acho que o Brasil é super competitivo também, só que o Brasil tem um monte de distrações que torna essa nossa vida muito mais difícil. Né? E que nos Estados Unidos, de certa maneira, não vou falar que também lá o paraíso não tenha problemas, isso seria mentira, mas certamente o nível de dificuldades é infinitamente menor, né? É o país, assim, na vida não tem coincidência, né? Não. Para o país ser o país mais evoluído do mundo do ponto de vista econômico, é porque as regras, as condições do país favorecem esse tipo de dianteira, né? Sim. E aqui no Brasil, como é que você está vendo? Olha, no Brasil a gente tá... Um novo cenário aí. Isso, eu acho que... a gente sempre é otimista, né? Sim. Eu vejo o Brasil bastante positivo, eu acho que positivo. Vão ser anos difíceis, eu acho que eu brinco que vão ser anos emocionantes. A gente vai oscilar um pouco, né? Pela herança que nós temos de dificuldade que traz aí o Brasil, né? Sim. O Brasil tem um legado negativo muito forte, vai demandar vários anos para ser corrigido. Para acertar. Né? A própria composição política no Brasil ela é confusa, ela é complexa, a própria
A eleição não foi uma eleição light, foi uma eleição pesada. Mas, tirando isso, eu acho que a gente tem bastante fatores positivos. Acho que tem um viés liberal que eu acredito no governo. Tem um viés menos estatizante, menos controlador, né? Parece ter uma visão bem mais ética, que também o Brasil precisa. Sim. E a alternância de poder é sempre muito importante, né? Em qualquer lugar, a alternância de poder é importante. Então, eu vejo positivo sem ser utópico, não acho que vão ser assim, um paraíso, né? Depende muito das primeiras reformas, depende como o governo, que é bastante inexperiente, vai lidar, né? Mas às vezes também, que nem o mundo digital, às vezes inexperiência não necessariamente signifique uma coisa ruim, pode ser positiva, né? Porque também às vezes, dependendo do tipo de experiência, você não tenta coisa nova, né? Exatamente. Eu brinco às vezes, principalmente no mundo digital, no nosso modelo, o cara às vezes ser sênior demais, às vezes atrapalha, porque ele sempre tem aquele modelo antigo, viciado em qualquer, não tô falando nem de política, tô falando do geral. Sim, no geral, né? E às vezes ele não renova, e aí nós estamos num mundo, o modelo econômico se renovando totalmente, mas também o modelo político o Brasil precisa renovar. Então eu acho que eu tenho uma perspectiva mais positiva. A Stefanini Brasil, ela foi um trabalho hercúleo aí nos últimos anos, sobreviver a 4, 5 anos de crise. Sim. Mas eu acho que o vento vai começar a soprar um pouco mais a favor, pelo menos não vai soprar contra, né? Isso já ajuda muito. A Stefanini Brasil é a Mônica Herrera aqui. Isso, é a Mônica, né? Que é a CEO, isso, né? A gente é dividido em 4 grandes regiões, né? Nós temos o Brasil, América Latina sem Brasil, com a sede no México, Norte América e Ásia Pacífico, a sede em Detroit, e Europa e Middle East, que é a sede na Bélgica, né? Em Bruxelas, que a gente já comentou. Sim. E a Mônica que lidera, nós temos 4 CEOs, né? E a Mônica que lidera o Brasil. E a gente tem mais 2 unidades, né? Uma de novos negócios, né? Que parte do time de novos negócios fica, que a gente já apresentou aí, a sala 87. Isso. Que é uma sala de co-work, um ambiente de muita colaboração entre os diversos unidades e negócios da Stefanini. E a 6ª unidade é a Orbital, né? Sim, então, a Orbital você comprou a Orbital, né? Isso, a gente comprou em 2012. 2012, que tem uma pegada diferente. Então a gente administra dessa forma, né? Sei. Bom, Marco, estamos chegando aqui no teu... Obrigado pela carona aí. No teu destino aqui. Imagina, eu que agradeço. Unir o útil agradável aqui, pois né? A tua agenda não é fácil. Você separou Unir o útil agradável. Pegar uma carona e bater o papo. E bater uma ótima conversa. Sempre é uma... Exatamente. E parabéns, né, Guido? A gente tá sempre se renovando. Sempre, a gente não, sempre. Não pode ficar parado, cara. Não, nós não. Escuta, você faz uma selfie comigo? Vamos. Não fico quieto. Parar aqui mesmo. Na carona com Leco. Eu quero ser legal, quero ser do bem. Ser do bem me faz bem. Então andando de carro, as coisas acontecem sim. Essa carona tá sendo boa pra você, também tá sendo boa pra